Vamos iniciar nosso curso de Radiologia Médica. Nessas primeiras 3 aulas, nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos para o diagnóstico por imagem, que vão ser importantes para compreender a parte clínica do curso que vem a seguir. Eu quero só, no começo, dar um aviso. Em todo o curso, nós vamos apresentar para vocês modelos muito simplificados que procuram facilitar a compreensão do assunto, mesmo que pecando um pouquinho contra o famoso rigor científico. Então, não levem esses conceitos que nós estamos apresentando para vocês totalmente a sério. Tem um pouquinho de bom senso. Então, a primeira dessas 3 partes de introdução, nós vamos falar sobre as imagens médicas. Embora as imagens do tipo analógico ainda sejam as mais utilizadas, principalmente as radiografias convencionais, nós vamos nos concentrar nas imagens digitais, que são a base do nosso curso prático. Então, é importante aprender alguns conceitos sobre matriz, protocolo DICOM, PACS e janela de visualização. Eu acho que a radiologia deve ser a única especialidade com data de nascimento. 8 de novembro de 1895 foi quando o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu uma nova forma de radiação, que ele mesmo chamou de raios-x, porque não se conhecia exatamente sua natureza, e que permitiu que o próprio Röntgen obtivesse as primeiras imagens do interior do corpo humano, que era um sonho da medicina há séculos. A primeira radiografia obtida pelo próprio Röntgen foi da mão da sua esposa, datada de 22 de dezembro de 1895, e está no Museu da Radiologia de Munique. Pelo seu trabalho, Röntgen recebeu o primeiro Prêmio Nobel de Física de 1901, e em poucos anos, embora a tecnologia fosse bastante avançada para a época, equipamentos de raio-x surgiram em todo o mundo. O raio-x reinou absoluto na radiologia por quase 70 anos, quando foram surgindo novas formas de imagem que ampliaram o leque diagnóstico. Hoje dispomos de uma série enorme de métodos de diagnóstico por imagem que usam diferentes formas de energia ou radiação, o que aumenta muito a capacidade do médico fazer diagnóstico, mas cobra também dele um conhecimento cada vez maior das doenças e de como elas devem ser investigadas. Embora diferentes, todos os métodos de imagem seguem o mesmo roteiro. Alguma forma de energia é lançada contra o corpo humano, interage com o corpo humano, e essa energia modificada pela interação vai ser captada por um filme, por um ecrã, ou meio qualquer que seja sensível à radiação. E depois de captada, ela vai ser transformada numa imagem, ou seja, em luz, que é a única radiação que o nosso olho consegue perceber. E sempre o objetivo final da imagem é o olho humano. A imagem vai mostrar basicamente a anatomia de uma parte do corpo inteiro. Ou seja, os métodos de imagem servem basicamente para demonstrar alterações anatômicas causadas pelas doenças. Métodos de imagem não são muito bons para alterações funcionais. Existem técnicas melhores para as alterações funcionais. O exame deve ser analisado por um especialista que vai emitir um laudo. E o que o médico deve tentar aprender, mais do que interpretar a imagem, que é uma prática que exige um longo treinamento, é aprender a retirar desse laudo as informações mais importantes, mais relevantes para a tomada de decisão. A imagem poderá ser documentada no meio analógico, como o filme radiográfico, que nós já falamos, mas o filme tem uma série de desvantagens. Ele é caro, ele precisa ser processado, revelado. Ele normalmente tem que ser guardado por períodos longos, e nessa guarda ele pode ser perdido ou se deteriorar. Se eu precisar copiar, é muito difícil, e eu sempre vou fazer as cópias perdendo informação. Então, a tendência mundial é utilizar a imagem digital. Elas podem ser armazenadas sem perda por um tempo praticamente indefinido, custo muito baixo e cada vez mais baixo. Elas podem ser replicadas e, hoje em dia, podemos até enviar as imagens a grandes distâncias para serem analisadas por outros especialistas. Vamos primeiro tentar entender como é que é uma imagem digital.
né? Vamos usar essa fotografia aqui, que é uma imagem do quadro pintado por Georges Seurat, né? Seurat era um pintor impressionista, né? E como todos os impressionistas, ele estudava muito o efeito da luz sobre as pessoas, os objetos, e como isso ia afetar as suas pinturas, ou seja, as imagens que ele ia criar. Seu estilo e dos seus colegas era chamado de pontilhismo, porque ele usava não aquelas pinceladas longas, né, que os outros pintores usavam, mas formava as imagens com pequenos pontos coloridos que, olhados à distância, assim, davam a noção das formas. Vamos pegar uma pequena área desta tela e vamos ampliar. Vemos que a imagem é formada por quadradinhos, em que cada quadradinho existe uma ou mais cores. Vamos escolher mais um pedaço dessa tela e vamos ampliar mais um pouco. Vamos ver que nesse caso aqui, nessa reprodução, o que forma cada quadradinho é uma latinha de refrigerante. A imagem médica é semelhante. Veja aqui um corte sagital da coluna. Vamos escolher uma área, vamos ampliar e veremos que a imagem é composta por pequenos quadradinhos e em cada um deles há um tom de cinza. E o conjunto desses quadradinhos ou pontinhos é que forma a imagem. Então, na verdade, a imagem é uma matriz. Vocês lembram o que é a matriz, que a gente aprendeu lá no segundo grau? É um conjunto de, vamos dizer assim, casinhas ordenadas nos eixos x e y, em que, sabendo os valores das somas das diversas projeções, nós podemos calcular o valor de cada casinha que compõe a matriz. Então, as imagens são matrizes em que se atribui a cada uma dessas casinhas um tom de cinza ou uma cor, seguindo uma escala proporcional ao seu valor. De modo que as diferenças nos tons possam ser percebidas pelo olho humano, formando uma imagem. Na imagem médica, o valor de cada casinha não é aleatório, ele representa uma propriedade do tecido que está sendo estudado. Por exemplo, o mais comum deles é a densidade radiológica. As imagens digitais são matrizes muito grandes. Por exemplo, uma ressonância tem uma imagem normalmente com matriz 256 por 256, ou a tomografia frequentemente tem cada imagem com matriz 1024 por 1024, né? Ou seja, 1024 casinhas, ou 1024 pontinhos por 1024 casinhas, ou 1024 pontinhos. Na imagem médica, cada pontinho é chamado de pixel. E ele representa um pequeno volume de tecido da região que está sendo estudada, que nós vamos chamar de voxel. Então, um pixel da imagem representa um voxel no corpo humano. Nós estamos muito acostumados com as imagens digitais. Né? Todo dia nós mexemos com um monte de imagens digitais. Né? Sabemos que elas podem ser escritas usando protocolos muito diferentes. Nós conhecemos principalmente pelas suas extensões. Então, JPEG, TIFF, GIF. Né? Quando você pega a imagem lá escrita, ela vai ter lá .jpeg, .tiff, .gif, que são os protocolos como elas são registradas. Né? Para que uma imagem tenha a maior quantidade de informações e possa ser utilizada por equipamentos de fabricantes os mais diferentes possíveis, se criou um protocolo específico para o uso médico, ele é chamado de DICOM, de Digital Image in Communication in Medicine, que aparece com a extensão DCM, então .dcm. Para ver essas imagens, nós vamos usar programas específicos chamados de visualizadores ou viewers, criados por um monte de empresas. Alguns desses viewers, inclusive, você pode baixar gratuitamente da internet. A organização desses exames, seu arquivamento e envio para estações de laudo ou à distância é feito por um conjunto de computadores e programas chamados de PACS, de Picture Archiving Communication System. Não tem nada a ver com o programa de aceleração do crescimento, não. O último conceito importante a respeito das imagens digitais é a chamada janela de visualização. Nós podemos perceber tanto mais detalhes em uma imagem, quanto maior o número de tons de cinza que forma essa imagem. Uma imagem só com preto e branco só mostra contornos, enquanto que uma imagem rica em tons de cinza, situados entre o preto e o branco, é a que nos dá a maior quantidade de detalhes. Mas quantos tons de cinza existem entre o preto e o branco? Num num pixel de 8 bits, um byte, nós podemos ter até 256 tons de cinza. O que é demais, porque o nosso olho só consegue distinguir no máximo
uns 30 tons de cinza, né? Que é seu limite de resolução. Os valores dos pixels, que formam uma imagem médica, têm uma gama muito grande de valores. Por exemplo, as densidades radiológicas, que são usadas na tomografia computadorizada, por exemplo, variam de -1000, que é o ar, até cerca de 3000 unidades Hounsfield, que é a unidade criada para medir densidade radiológica. Então, se nós distribuirmos os 30 tons de cinza que o nosso olho enxerga por essas 4000 unidades, muitas estruturas diferentes do nosso corpo ficarão com o mesmo tom de cinza, ou seja, elas vão ser indistinguíveis. Para contornar essa limitação, podemos escolher apenas uma faixa de valores da imagem para ser analisada. Vamos chamar isso de janela. Tá? Essa janela pode ser variada à vontade em termos de largura e de centro, e eu vou distribuir os tons de cinza somente nessa janela. Ou seja, tudo que ficar abaixo do valor da janela, não importa quanto, fica preto. Tudo que ficar acima, também não importando quanto, fica branco. Um exemplo assim clássico é o do tórax, né? Onde existem estruturas muito diferentes em termos de densidade. Então, o pulmão tem densidade mais ou menos no limite inferior da escala, -1000. Enquanto os ossos podem chegar lá a 2000 positivos. Se nós distribuirmos os tons de cinza tudo numa faixa muito ampla, por exemplo, como nessa imagem, e centrarmos essa janela no nível bastante negativo, veremos que o pulmão aparece muito, muito bem. Nós conseguimos ver os pequenos vasos, os pequenos detalhes do pulmão. Mas o mediastino desaparece, ele fica só os contornos, como se ele tivesse uma radiografia convencional. Se, por outro lado, nós estreitarmos a janela e centrarmos esta janela no nível em torno do zero, né, que é a densidade da água, veremos o mediastino muito bem, com muito detalhe, mas deixamos de ver o pulmão que está fora da janela. Então veja bem, essas duas imagens aqui são a mesma imagem, elas só são fotografadas com janelas diferentes, não são duas imagens diferentes. A mesma imagem pode ter visualização diferente de acordo com a janela. Então, resumindo o que nós vimos nessa aula, nós apresentamos conceitos básicos de imagem digital, como matriz, o pixel, o voxel, o protocolo DICOM, o PAX e a janela de visualização. Muito obrigado.